Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia da Will e hoje estou aqui com uma parceira da Will que processou mais de 20 milhões de pedidos conosco, a Julie. Olá, Ju, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre bom falar com vocês da Will, que são parceiros há tantos anos, na verdade, desde o meu começo, né? Então, obrigada. Fico feliz em ter aceitado o convite. Para iniciar hoje a conversa, então, a gente gostaria de entender um pouco mais como você está no cenário atual do Drop, como você iniciou e o que você gostaria de compartilhar de desafios nesse seu início. Entendi. O cenário atual do nosso mercado hoje eu comecei no mercado há mais de 4 anos atrás. Então, deu uma boa atualizada. Comecei no Brasil, utilizando alguns meios de pagamentos que tinham, assim, a modo tradicional. No começo, comecei com AliExpress e depois a gente teve a Will como parceiro, melhorando o negócio, profissionalizando o negócio. Mas tudo era uma descoberta. Hoje em dia, tudo é muito mais acessível. E antes, eu atuava no mercado brasileiro, né? Eu trazia os produtos da China para o Brasil. E hoje em dia, a gente faz o inverso. Não 100%, mas a gente não traz mais os produtos para o Brasil. A gente leva os produtos para a Europa ou para os Estados Unidos, saindo do armazém da Will ali, China, ou próprio armazém da Europa. Então, eu enxergo o cenário atual hoje como um cenário mais sofisticado, claramente, porém muito mais estreito e profissional. E junto disso vem todas as outras facilidades que a gente tem, que a gente não tinha na época. Então, tá mais sofisticado, tá mais profissional, o que é um ponto positivo para quem sabe trabalhar, negativo para quem vem fazer renda extra ou vem só com a ideia de faturamento ou de fazer dinheiro na internet. E tem a facilidade de, hoje em dia, a gente trabalha com IA ao nosso favor, integrações muito fáceis. Então, com a Will, já temos processados, como vocês puxaram, mais de 20 milhões, porém, tudo automatizado. Então, foi fácil fazer esse envio de produtos em massa para qualquer lugar do mundo, sabe? Por conta do nosso cenário atual hoje mesmo, da facilidade que a gente tem. Hoje, falando um pouco de como começar nesse mercado, como surgiu a ideia de você ingressar no mercado internacional? Então, o cenário atual no Brasil estava bem difícil. Há uns 2 anos atrás, eu tinha operações sólidas, inclusive dentro desse valor de 20 milhões depositados na Will nesse decorrer do tempo para processamento de pedido. Já teve mais de 90 milhões faturados e inclui o mercado brasileiro. Mas há 2 anos atrás deixou de fazer sentido quando a nossa margem de lucro passou a ser menos de 5%. Então começou a ser inviável devido aos altos impostos, taxas, enfim. E no meio de tudo isso, acho que o empresário sempre faz alguma coisa para sobreviver, então não foi diferente. E a gente encontrou no mercado internacional uma saída para sobrevivência de negócio, para impulsionar também a empresa e para literalmente conseguir sobreviver. E acabamos encontrando um mercado extremamente promissor, lucrativo, onde a moeda é 5 vezes, 6 vezes maior que a nossa. Então, a minha entrada no mercado internacional com e-commerce foi devido a não só a burocracia, mas a falta de lucro e rentabilidade com as empresas no Brasil. E por isso eu literalmente migrei todas as empresas para fora, para os Estados Unidos e para a Europa. Muito legal. E quando a gente fala desse início, tem muitas pessoas que têm interesse em começar, mas não sabem como, ou tem muito medo. Quais foram os teus receios nesse início e quanto dinheiro tu investiu para começar nesse processamento de vendas? Então, começando do início, o meu receio primeiro eu acho que
similar que a maioria que tá começando. A gente vê as pessoas falando sobre isso, a gente desacredita que pode ser verdade. E eu tô falando isso aqui, mas eu não vendo curso, não ensino quem quer começar. Então, o que eu tô falando é 100% real. Não precisem desacreditar, não quero te vender nada. Mas quando eu comecei lá atrás, eu era missionária há 4 anos e meio atrás. Então, eu vivia de doações. Na época era pandemia. Eu sobrevivia de auxílio emergencial, que eu nem lembro quanto que era, se não me engano era R$300, 350. Não tinha sofá na minha casa. A gente passava muita dificuldade. E eu comecei a ver anúncio, comecei a ver uma pessoa falando sobre o mercado, e era um menino de, na época, 15 anos. E falando sobre faturar 1 milhão no mês. E aquilo me chocou muito, porque como é que um menino de 16 anos tava falando sobre faturar 1 milhão no mês em Dubai, com carro esportivo, e eu nunca tinha escutado sobre, e eu tava passando necessidade dentro de casa, tipo assim, literalmente necessidade, sabe? E Deus foi tão bom com a gente vê de fato a mão de Deus nisso, porque a gente não tinha literalmente nada. Nada, a gente literalmente estava dependendo do auxílio emergencial. Então, eu fui uma pessoa que, há 4 anos e meio atrás, eu dependia do auxílio emergencial. Óbvio que eu fazia coisas por fora, eu falo que ninguém nasceu quadrado, então a gente sempre se virou. E eu recebi uma oferta do nada do meu pastor. Ele mandou uma mensagem falando: "Ei, filha, me manda o teu Pix que eu quero te mandar uma oferta." Perguntei por quê, só pediu o Pix, me mandou um Pix de R$1.000. E nesse mesmo dia, o rapaz que eu tinha começado a seguir, acompanhar no Instagram, lançou um curso de 997 sobre dropshipping. Eu não sabia o que era dropshipping, eu não sabia o que era vender na internet, eu não sabia nem mexer no computador direito, visto que eu fui pra missão muito cedo. Mas eu sabia que eu precisava de dinheiro porque a gente tava passando necessidade dentro de casa. E eu já tinha a Ana, né? A Ana tinha 6 meses. A Ana tava com problemas de saúde, uma alergia que não passava. A gente não sabia o que era, a gente não tinha dinheiro pra pagar pediatra. Então, assim, eu fui pra esse mercado e eu literalmente entreguei tudo que eu tinha, porque tudo que a gente tinha naquele momento era a oferta de R$1.000 que o pastor nos deu. E a gente precisava pagar aluguel, a gente precisava comer, a gente não tinha nada. A gente precisava pagar a pediatra da Ana, e aí eu pedi licença, permissão, enfim, para usar desse valor e investir no curso. Achei que era golpe, ou tive receio de ser golpe? Sim, porque a gente tem receio de tudo que a gente vê na internet, e não é errado, tá certo mesmo. No mundo atual tem que ter receio de tudo. Mas não tinha outra saída pra mim, sabe? Então, ou eu acreditava e investia e quebrava a cara e caía num golpe, ou eu acreditava, investia e aprendia e fazia acontecer, ou não tinha outra saída. E então, paguei o curso. No meio de tudo isso, cheguei a pensar em desistir do curso, porque eu precisava muito do dinheiro de volta. Mas nesse meio tempo foi o que fez acontecer, sabe? Eu comprei o curso em julho de 2022, 3, 4, 5, 6, 2022. Julho de 2022. Em setembro, eu comecei a vender. Em novembro para dezembro, foi a Black Friday. Eu acertei um produto sem saber o que eu tava fazendo no tráfego. E aí, em janeiro, eu já tinha faturado o meu primeiro 1 milhão e peguei a minha primeira placa de faturamento de 1 milhão. Então, foi um tempo muito curto, mas eu costumo falar que a intensidade, ela distorce o tempo. A intensidade e o trabalho bem feito distorce o tempo. E eu fiquei, literalmente, por dias e noites, assim, sem fazer qualquer outra coisa e 100% imergido nisso. Não por uma esperança vaga, mas por uma obstinação de que é tudo que eu tenho. Então, eu literalmente peguei e imergi, sabe? E acreditou em você mesma. Pouco tempo,
pouco tempo, de julho a janeiro, para faturar 1 milhão, que não tinha nada na vida, pouquíssimo tempo, e não coloco isso como, é um tempo normal, mas, mais uma vez, a intensidade, ela distorce o tempo, e eu fiquei, na verdade, desde quando eu entrei no digital, eu nunca mais dormi 8 horas de sono. Sempre foi reduzido e sempre mantendo o mesmo fluxo de trabalho. Inclusive, uma curiosidade que a gente tem para compartilhar aqui, que quando a gente faz reuniões com a galera da China, normalmente a gente trabalha de noite, né? 10 horas da noite, a gente fala com a galera de lá, negocia os produtos, exatamente, né? Então, quando a gente manda os pedidos, normalmente são processados à noite no horário do Brasil. Você começou em 2022, certo? Isso. Hoje, comparando com o mercado atual, com 2026, que é o ano que estamos, o que você vê de mais promissor atualmente? Olha, eu diria que o mais promissor atualmente é você conseguir criar um negócio sólido fora do Brasil. É o que eu penso. Para tudo. Tanto rentabilidade, escala, quanto se você for pensar em marca, em brand, em qualquer coisa. Então, a modo longo prazo, até se não for longo prazo, o que eu indico às pessoas no meu Instagram é, se você for começar, você vai ter o mesmo nível de trabalho que você vai ter de começar algo no Brasil, dentro do nosso mercado, falando sobre e-commerce sem estoque, eu recomendaria começar literalmente fora por todos os bônus, sabe? Então, eu acho que é o que há de mais promissor atualmente. Falando um pouco sobre o que ninguém te conta sobre o mercado internacional, o que está hoje por trás das tuas operações? Quais todos os trabalhos que tu exerce, todas as responsabilidades e tudo aquilo que você precisa ter controle para ter uma operação saudável? Tudo. É engraçado, eu inclusive estava conversando sobre isso com uma pessoa hoje, que Instagram, ou como as pessoas nos conhecem, né? Elas veem o faturamento, elas vão se apegar e abraçar aquilo que foi dito ou que foi apresentado de mim aqui no começo, por exemplo. A pessoa que faturou mais de 90 milhões, a pessoa que depositou mais de 20 milhões para processar pedido, mas não é... Essa é a ponta do iceberg, assim, de Inclusive, tudo. é uma coisa que você fala muito na internet, né? Eu não sou influencer. Eu não sou influencer. E o outro ponto é que existe trabalho árduo por trás de tudo isso. Se te venderam o sonho de começar a trabalhar na internet, ter liberdade de tempo e ficar multimilionário, mentiram pra você. Então, assim, é um trabalho absurdo. Eu já desmaiei no escritório de tanto trabalhar. Até hoje eu faço terapia porque passou a ser, por um tempo, algo muito excessivo. A gente trabalha de uma forma, apesar de não termos estoque, a gente resolve problemas o tempo todo, e que bom, porque se não fosse assim, o mercado seria para todo mundo, e o mercado não é para todo mundo. Então, assim, por trás existe equipe, por trás existe prejuízo, por trás existe mais erros do que acerto. Então, eu testo 5 ofertas e eu valido uma. E para eu testar 5 ofertas e validar uma, eu investi tempo, eu investi expertise para eu saber o que eu tô fazendo, eu investi dinheiro. Então, para toda a estrutura funcionar hoje, a modus operandi de como funciona, existe muita coisa por trás. Mais uma vez, acredito que hoje em dia existe um caminho muito mais prático e fácil. Eu falo muito isso porque a minha equipe hoje está muito reduzida, visto que eu tenho utilizado muito de IA para fazer muita coisa. Então, há 2 meses, basicamente, eu consegui, e eu tenho falado muito isso nas redes sociais também, que eu tenho conseguido, dentro de 4 anos e meio, ter qualidade de vida, de verdade, há 3 meses. Então, e quando eu falo de qualidade de vida, não é sobre aquisição de alguma coisa, não é sobre conseguir viajar para onde você quiser ou a qualquer hora. É sobre, durante o dia, você ter liberdade para
ir na academia, pra jogar tênis, pra fazer algum esporte, pra ir no pilates, pra cuidar dos filhos, pra servir os pais, pra servir dentro de um relacionamento. Então, eu tenho encontrado ou gerenciado melhor a minha vida empresarial tem 3 meses. É justamente porque por trás da operação existe trabalho árduo, tempo, madrugadas, em claro, cotando produtos com fornecedores, vendo todas as questões de envio, montando toda a base de estratégia, montando toda a base de anúncios. Então, o que as pessoas veem é a Julie Veneto que faturou mais de 90 milhões e as placas que estão na estante. Mas, sem dúvida nenhuma, essa não é a maior referência, né? Ou não é a isso, por exemplo, que se deve pegar, porque o caminho que foi trilhado para chegar a esse ponto foi literalmente o do trabalho árduo. Baseado na sua experiência e visão, né? Hoje falando do que separa uma pessoa que realmente está em um sucesso crescente daquele que quebra, e também o que te faria ter desistido e que te fez persistir ao longo desse caminho, dessa trajetória? Olha, eu tenho uma frase também, que também dá no meu Instagram, e eu tenho uma blusa que eu coloquei e virou algo que a gente identifica na comunidade, que fala, costumo dizer, na verdade, que o mundo é dos fazedores. E falar que o mundo é dos fazedores, eu acho que resume muito a sua pergunta, porque a pessoa que ela tem sucesso é porque ela tá fazendo, já errou, já testou, enfim, tá fazendo. A pessoa que faliu, ela tá fazendo também. E eu acredito, inclusive, que a pessoa que faliu, ela consegue se reestruturar e fazer mais rápido ou levantar a mesma quantia ou até mais do que quem nunca começou por medo, por receio, por algum bloqueio, por achar que todo mundo na vida tá querendo dar golpe nele, que o mundo conspira contra. Então, ponto principal, eu acho que de diferença é literalmente quem tá em movimento, quem tá fazendo, quem não, sabe, se deixa parar por, e não precisa ser só a respeito do nosso mercado, vendendo online, produto físico, mas qualquer outro mercado digital, qualquer outra ponte de referência que você tenha para fazer acontecer e mudar a tua vida. Então, eu acho que esse é o ponto. O que te faria desistir, que te fez persistir ao longo da trajetória? O que me fez persistir foi a minha realidade, sendo bem sincera. A minha realidade. Não foi o mercado, não. O que me fez persistir foi a minha realidade, foi não ter a opção de desistir. Tanto que depois que eu entrei e aconteceu, eu não pensei em desistir, não. Em nenhum momento, mesmo quando não dava certo, mesmo quando no Brasil tava tudo desandando, mesmo faturando 1 milhão no mês e lucrando menos de 5%. Então imagina você passar mais de 1 milhão por tua conta e tu ficar, ou o teu lucro ser menos de 5%, correndo o risco de um prejuízo. Eu acho que isso desestabiliza qualquer empresário. Com certeza. E ainda assim, a gente foi atrás de algo para resolver o problema. E aí encontrou o mercado europeu e americano. Então, assim, literalmente, o que não me fez desistir foi a minha realidade. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Ter, como é que eu posso dizer? Resiliência, muitas vezes. Ter resiliência e, além disso, ter consciência da minha realidade, ter responsabilidade sobre aquilo que eu vivo. Eu não sou uma pessoa sozinha, eu tenho, filho, desde o começo. A Ana foi o motivo principal da gente entrar. Eu nunca tive o sonho de ter uma casa grande, eu nunca tive o sonho de ter um carro de luxo, eu nunca tive o sonho de viajar o mundo, mas tenho tudo isso hoje porque o trabalho proporcionou isso, e o trabalho devolve, né? Mas não foi, e não tô falando que é errado, não, na minha questão não foi um sonho de ser grande
ou de ter tal coisa. Foi literalmente a minha realidade, a minha sobrevivência. E quando eu vi, a gente já estava escalando, o negócio estava dando certo, e eu peguei gosto. Eu gosto muito de trabalhar, não é à toa que eu continuo no mesmo fluxo, né? Vocês da Will sabem mais do que nunca, eu tô ali sempre contando produto, sempre em contato com vocês. A gente foi pra China há um ano atrás, menos de um ano atrás. Sim. Para conhecer fábricas, para conhecer toda a estrutura, para avaliar os produtos, para ver como é que funcionava toda a questão logística para a Europa. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu me apeguei não só à minha condição que eu vivia, né, quando eu comecei, e hoje em dia eu acho que é mais um ponto da continuidade, sabe? Sim. Em tudo. Então você até citou, né, que nós fomos à China no passado para conhecer as nossas fábricas, nossas operações, e gostaria de te perguntar qual foi a tua experiência conosco durante a viagem, o que te surpreendeu, o que você mais gostou, e deixar aí o seu feedback sobre. Olha, não sei se eu sou a melhor pessoa para falar sobre isso, visto que estou planejando em morar na China. Ah! Cara, pra mim foi uma das experiências de viagem mais fantásticas que eu já tive. Mais fantásticas. Eu já passei por vários lugares. Então, as pessoas do nosso mercado gostam muito de Dubai. Fui pra Dubai, passei um tempo em Dubai. Eu prefiro a China, tá? Sim. E eu não sei te falar um momento que me impactou mais. Eu acho que teve coisas, assim, diferentes que me impactaram positivamente. E o que mais me impactou não foi o que eu vi relacionado à estrutura, porque eu já imaginava que era uma empresa... Eu já sabia que era uma empresa grande pelo suporte, né, que tem, por estar em todos os lugares do mundo, basicamente. Mas o que mais me impactou é a cultura e a forma que as pessoas na China pensam em produção, em execução, em trabalho e onde querem chegar. Talvez algumas pessoas não olhem para isso como algo saudável. E tudo bem, cada um tem a vida que quiser, segue a vida que quiser, constrói da forma que quiser. Como eu já falei, eu sou um pouco obstinada, então eu gostei muito da forma que eles vivem, assim, da cultura de trabalho. E eu não tô falando da cultura de trabalho que o empresário emprega ou prega para os colaboradores. Estou falando da cultura de trabalho que todos têm senso comum. Então, eu vou produzir que produzindo X, eu recebo Y. Eu vou produzir porque produzindo isso, eu estou crescendo dessa forma. E a gente viu que eles não param. Sim. E a gente tem aqui no Brasil uma cultura oposta a isso. Não quero levantar polêmica, mas a gente, não levantando polêmica mais uma vez, mas a gente acabou de ver uma das pautas há pouco tempo sobre escala de trabalho, por exemplo. E tudo bem, acho que todo mundo tem que ter qualidade de vida, ok, não sou contra isso. Mas e na minha opinião, o que mais me impactou na China foi o ponto, e aí, mais uma vez, não tô falando do modo que o empresário pensa sobre o colaborador. A gente conversou com os colaboradores, e a gente viu os colaboradores trabalhando, inclusive ali, conversando com a gente por horas nessa questão de produção para o melhor desempenho possível, para o melhor resultado. Então, isso me impactou. Esse modus operandi de cultura, sabe? De produção, de vamos fazer. Se não tem um produto, a gente cria. A gente desenvolve, personaliza. A gente consegue personalizar, a gente resolve o teu problema. Então, antes deles saberem qual é o meu problema, eles estão dispostos a resolver o meu problema. E eu acho que todo empresário tem que ter essa veia de resolvedor de problema, de antecipação e solução de problemas. Exatamente. Também. Então, um ponto muito legal a ser destacado é que a cultura chinesa, ela
ela prioriza muito o relacionamento, né? Não só na Will, mas a cultura em si. Então, hoje a gente preza muito a qualidade das nossas entregas, dar essa assistência assertiva para os nossos clientes, conseguir antecipar os problemas e oferecer, de uma forma geral, o melhor serviço, né? Sim. Então, hoje falando de estrutura de empresa, quando a gente fala de solidez, da primeira venda até construir uma operação sólida, quais são as suas recomendações e dicas para quem quer começar hoje no mercado? Da primeira venda até construir algo sólido. Acho que primeiro ponto, não se iluda, saiba ler números, tenha uma estratégia bem definida, tenha bons parceiros, porque não ter bons parceiros pode te eliminar do jogo em poucos meses, porque pode acarretar um problema muito grande, né, na operação, um produto ruim, um produto que demora para chegar para o cliente, uma experiência ruim. Então, não se iluda, tenha bons parceiros, tenha uma estratégia bem definida de onde você quer chegar. Eu acho que isso vai definir muito como a pessoa vai chegar lá no final, né, relacionado à solidez ou não. E eu acho que o principal, principalmente para quem está começando, é não se frustrar fácil. Eu tenho pessoas no meu Instagram que chegam falando que desistiram porque o Meta Ads recusou o anúncio, porque a loja caiu, porque o agente não respondeu quando mandou mensagem. Poxa, se essa era uma base estratégica para você, né, empreender ou melhorar a tua vida, ou você acredita que você consegue transformar a tua vida com esse modelo de negócio, eu acho que o principal ponto é você estar disposto a lidar com tudo. E se não tiver disposto a lidar com todos os ônus e bônus da operação, não entra no mercado, porque não é um mercado fácil, não é um mercado que vai te deixar multimilionário em pouco tempo, se você não tiver uma estratégia bem definida, uma cabeça boa, e mais que tudo, ciente da realidade, né? E, mais uma vez, tendo bons parceiros no meio desse processo. E sobre decisões que aceleram a sua operação, porque hoje a gente vê muitos clientes e parceiros comentando que se sentem muitas vezes estagnados nas suas vendas, né? Então, quais seriam algumas recomendações ou decisões estratégicas que você hoje, por exemplo, coloca em prática e poderia recomendar para os nossos clientes? Olha, eu acho que o que estagna muitas operações é a falta de estratégia, oferta ruim e talvez uma falta de experiência ou de expertise com tráfego, visto que o que faz, né, que a gente venda é o bom tráfego, é um público qualificado. Então, eu diria desde o início que é estar atento a todas as coisas. Já falo bastante sobre trabalhar com tudo que é sazonal. Mais uma vez, fazer uma boa oferta, ter um bom posicionamento, ter uma operação que você, além de demonstrar que existe, você consegue demonstrar que é uma operação profissional, sabe? E mais um ponto que a gente faz com fornecedores. Então, eu quero vender... Eu tenho uma loja hoje que é uma loja 100% focada em lifestyle para quem é amante do tênis, ou pratica o esporte, ou enfim, tem como hobby. E eu fiz essa operação em conjunto com uma mentorada, e eu tenho eu ia falar muitas lojas, mas eu tenho muitos negócios com mentorados. E eu fiz, depois que eu entrei no tênis, e eu me apaixonei, eu já gastei nem sei quanto, eu decidi fazer essa operação focada no lifestyle de tênis, para os amantes desse esporte, porque eu consumo também desse lifestyle. Então eu comecei a comprar roupa, raquete, tênis, colarzinho com a raquetezinha, e aí eu notei que muitas pessoas consomem desses produtos. É a mesma coisa da galera que começa a fazer academia, também me incluo. A gente vai pra academia pelo look. A galera que começa a correr, como é que você
identifica um corredor? O tênis. O relógio. Então, a gente conseguir perceber isso e saber que a gente pode ser resposta e tá dentro desse mercado, vendendo e não só consumindo, é um ponto de diferença. E eu não vou entrar nesse mercado a modo genérico. Eu não vou fazer uma loja genérica de tênis. E dentro disso, eu já trabalho com fornecedor para trazer desde o início a minha marca personalizada. A roupa vai com a marca, enfim, cada produto personalizado, com a caixa personalizada. Claro que a gente está falando de marca aqui, né, de brand, mas é uma coisa que é, sem dúvida, sólido e escalável a longo prazo também. Em longo prazo. E dentro disso eu tenho outras operações. Mais uma vez, vocês mais do que nunca sabem que eu tenho múltiplas operações. Sim. Que eu vendo literalmente de tudo. Então tenho loja de lingerie que escalo, tenho loja masculina, tenho loja feminina, tenho loja focada em skincare. E tudo isso, as coisas que a gente coloca como fator principal, prioridade, qualidade do produto, precisa ter um entregável básico, pelo menos, que seja aceitável. Mas e se não tiver? Porque é fácil falar que tá entregando algo bom. Se eu não entrego algo bom, eu tomo prejuízo de todas as formas, porque aí meu cliente pede reembolso, meu cliente pede chargeback, eu não consigo vender mais de uma vez para o mesmo cliente. Então eu prefiro chegar e falar, olha, eu preciso desse produto na qualidade X. E com isso, a gente já garante também uma boa experiência do nosso cliente, a recompra de novos produtos e durabilidade, né? Longo prazo. Sim, inclusive hoje a Will a gente consegue atender não só personalização de marca, né, para quem personaliza em alto volume, mas também, por exemplo, print on demand, né, Exato. que é a personalização sob demanda. Então saiu a venda de um produto, a gente personaliza, por exemplo, a estampa, a joia com o nome do cliente, não só a joia, mas a caixinha, a gente consegue mandar o gift card de agradecimento personalizado, muitas vezes ele sai de graça. Então, nós temos diversos serviços que sempre é bom você conversar diretamente com o seu agente de vendas e conseguir negociar a melhor forma possível para atender o seu cliente final. Até falando sobre nicho, né? É uma tendência do mercado digital que cresça cada vez mais as lojas nichadas. Não só nichadas, mas aquelas personalizáveis, né? Que a gente chama de white label, né? Uhum. Com a logo. Então, hoje a gente consegue também personalizar com a logo, enviando o produto já prontinho. Eu já vendi, Ju, tomada. Eu tinha uma loja chamada Automise e a gente trabalhava vendendo produtos que serviam para automação da casa. E essa loja era como se fosse um segundo produto. Existia um curso sobre isso, que uma pessoa que era expert nisso dava o curso, e a gente oferecia, aí ensinava no curso o que precisava fazer para automatizar a própria casa, e a gente vendia os produtos. E aí, eu já vendi os produtos automatizados, e eu fiz exatamente dessa forma que você está falando. Ia saindo o produto, a gente ia adaptando e personalizando. Sacola. E uma das pessoas que divulgaram o curso e automaticamente a nossa estrutura inteira foi o Danilo Gentili, por exemplo. Uau! Então, eu não sei se as pessoas elas têm consciência do que é possível fazer com o e-commerce sem o estoque e com bons fornecedores. Porque, mais uma vez, o Danilo Gentili foi lá e fez publi sobre automação na própria casa. Vendemos o curso para o público dele. Dentro do curso, as pessoas assistem e veem o que elas precisam, a gente vende. Então, a gente vende a tomada, a gente vende todas as ferramentazinhas que precisam para encaixar e para fazer toda a automação. E ali, talvez a pessoa nem imagina que tá vindo de um estoque lá da China. E a experiência dela não é de quem tá comprando na China, a experiência dela é de quem tá comprando num grande e-commerce focado em automatização, porque vinha num pacotinho
com a nossa marca, é todo adaptado, escrito, automize, enfim. Então, é possível você crescer e literalmente ter uma marca multimilionária trabalhando sem estoque com bons parceiros, entregando uma boa qualidade, uma boa experiência para o teu cliente. Inclusive muitas pessoas começam testando o dropshipping no mercado interno brasileiro e depois escalam para outros países. Hoje a gente consegue escalar o negócio de vocês com a ajuda da Will Pagamentos, onde vocês conseguem vender para outros países sem precisar ter uma empresa local, então sem necessidade de abrir LLC, LCM, LCA, sem ter um vínculo fiscal tributário. Então, através da nossa empresa, a gente recebe os valores de pagamento das vendas, a gente transfere e fica em saldo na conta de vocês, onde vocês conseguem pagar pedidos ou então sacar o dinheiro. Hoje falando um pouco sobre networking, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, preciso ter acesso ou então conhecimento. Eu acho que não se trata só disso, mas também surfar a onda do mercado. Isso é o exemplo que tu desse, né? Então, entender a demanda hoje dos clientes, isso é muito importante, né? Sim. Mas também aonde são os gargalos, porque é ali que muitas vezes as pessoas vendem muito, né? Na necessidade do cliente. Muitas vezes a falta do produto interno, que a gente consegue atender muito bem. Sobre o networking internacional, como você recomenda ou indica com que as pessoas busquem conhecimento, parceiros, ou então desenvolvam mais negócios? Olha, eu fiquei sabendo, inclusive, que vocês têm algo bacana relacionado a isso, a conectar players de fora com, enfim, todo mundo em eventos. Se acontecer, eu acho muito bacana. Fora isso, eventos. E eu sei que parece pesado, chato falar isso, mas ser interessante, porque normalmente a gente faz network para você ter essa troca. Eu acho que você precisa ser uma pessoa humilde e interessante. E dentro de tudo isso, literalmente, estar atento ao mercado, comprar mentorias. Eu tô há 4 anos e meio no mercado. Por muito tempo, eu parei de consumir conteúdo, principalmente no Brasil. E há pouco tempo atrás, eu adquiri uma mentoria de uma pessoa de fora e não tem como. A forma que as pessoas trabalham, por exemplo, players dos Estados Unidos, é muito diferente. Eles estão à frente da gente. Então, buscar conhecimento fora, buscar network, estar em eventos, participar de comunidades. Então, é algo... Nós fomos para a China e eu levei mentorados meus. Sim. E antes do evento na China, nós estávamos no encontro com mentorados, com mais de 30 pessoas em uma casa em Búzios, compartilhando sobre operação, faturamento, dores de cabeça, como é que estão fazendo para resolverem as dores de cabeça. Então, todos esses pontos. E é literalmente no network que a gente cresce. E consegue ver, muitas vezes, oportunidades de desenvolver mais negócios. Exato, e fazer amizade dentro desse mercado, amizade de verdade. Porque eu particularmente, gente, eu tô com um pouco de... Atualmente, eu tenho preguiça e um pouco de ranço da palavra network. Porque me parece ser algo muito... Artificial e por puro interesse próprio. Onde eu chego em você, eu quero te sugar e depois eu vou embora. Eu literalmente, eu tô até afastada das redes sociais, tenho postado muito pouco, porque eu tenho um pouco de aversão à palavra network. Hoje eu tenho aversão à palavra network, porque me parece coisa de gente interesseira, fútil, que não tem muita coisa assim pra oferecer, que veste de um personagem e precisa se relacionar com outros personagens. Então, o que eu mais valorizo hoje faça parte de uma comunidade que tenha a ver com você e dentro dessa comunidade faça amizades, né, que também tenham a ver com você, com a sua operação, e dentro disso você consegue tanto oferecer quanto receber. E junto desse ecossistema você cresce, resolve problema, faz conexões, abre novos negócios. Mais uma vez, eu tenho... vários negócios com mentorados.
esse projeto que eu fiz, que foi com Danilo Gentili, eu fiz após fazer o, entre aspas, network, mas eu fiquei amiga desse rapaz e a gente fez toda a conexão. Então, eu acho que é isso, sabe? Ser. Hoje, basicamente, você comentou que muitas vezes é sócia de alguns mentorados, né? E às vezes fica aquela dúvida de, será que eu confio de fato no meu sócio? Será que eu estou escolhendo uma pessoa certa, idônea, para ser meu parceiro diário de operação? Hoje, qual seria a sua dica para conseguir avaliar hoje como seria o sócio ideal, o perfil ideal para construir uma operação sólida contigo? Comigo, uma operação sólida. Não só contigo, mas uma recomendação geral, né? Tá. Ó, respondendo sobre mim, tá? Eu não faria sociedade só por ser meu mentorado. Eu faço por ser muito próximo. Então, eu tenho proximidade com algumas pessoas que são meus mentorados. A ideia bate, a gente tem o mesmo senso de visão, de princípio, e a gente acaba fazendo um negócio, mais uma vez, não só em loja. Eu fiz uma reunião com um mentorado há pouco tempo atrás e a gente está negociando uma empresa que vai ser um app de aluguéis de carro aqui em São Paulo, no Sul. Então, um negócio que não tem nada a ver com o meu mercado atual. O meu mentorado está investindo nisso há anos e hoje eu tenho acesso, posso ser sócia investidora. Tem outras empresas também na mesma linha de raciocínio, fiz com mentorados, ou mentorados fizeram essa base. E automaticamente, para eu confiar, precisa ser alguém que eu conheço, porque a mentoria em si, você acaba fazendo parte de uma comunidade, mas às vezes a gente não tem a mesma visão, a gente não tem o mesmo princípio. Então, basicamente, se tornar empreendedora te faz abrir caminhos em outros ramos também. Sem dúvida o que te nenhuma, faz prosperar ainda mais. Exato. Hoje, falando sobre a sua carreira, quando que você percebeu e deu aquele estralo do tipo, realmente eu estou dentro de uma profissão, essa é a minha profissão? Quando eu vi que eu não conseguiria fazer outra coisa fora. Quando eu vi que aprender sobre um outro mercado parece trabalhoso demais para mim, eu já tô tranquila aqui, eu já sei vender online, eu já sei como é que funciona toda a questão do e-commerce, e aí, ao invés de eu tentar me encontrar em novos negócios, eu expando o que eu tenho. Então, mais uma vez, hoje eu tô na área tanto de tecnologia quanto das lojas, né, e-commerce, como prestação de serviço, a gente tem agências, enfim, muitos outros meios, assim, mas hoje eu estou numa profissão, primeiro, foi quando eu vi a minha vida estável, né, ao ponto de conseguir suprir todas as coisas, não só da minha vida e da minha família interna, quanto da minha família externa, que eu diria que é pai, mãe, tios, irmã, e além da minha casa em si. Então, consigo alcançá-los com a minha profissão, né, consigo ajudar. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu tive um lucro muito bom dentro do nosso mercado foi dar um carro para minha mãe. Depois, comprei a casa do meu avô, consigo auxiliar financeiramente qualquer pessoa da minha família que precisa. Hoje, a minha família interna tem estrutura e os meus filhos estarão seguros. Então, eu vejo isso como fruto da minha profissão. E o outro ponto de isso aqui é literalmente quando eu olho para outro mercado, também promissor, que também pode, mas eu já estou consolidada aqui, né? Eu já tenho lojas que já possuem muito tempo e é muito mais inteligente eu expandir do que ficar como muitos do digital, inclusive, indo de onda em onda que aparece a cada 2 anos. E hoje, você, pensando para trás, você se lembra do primeiro dia em que você fez uma venda? Lembro. E como foi? O que você sentiu? Foi num domingo. Eu ia pro culto.
eu ainda tava deitada, eu tinha passado a noite inteira trabalhando, e aí foi uma cinta modeladora, Master Shape, e a cinta modeladora custava R$89 na minha loja. E eu fiz todo o anúncio pra vender, vendi. Infelizmente, o gateway de pagamento que eu usava na época recusou a minha venda. E eu gastei R$300 pra vender 89. Então, assim, eu tive a experiência da venda, foi muito boa. Eu ouvi o barulhinho da Shopify fazendo barulhinho de venda. A sensação que eu tive é, funciona. Esse negócio funciona. A próxima sensação que eu tive, que funciona, e é isso que eu quero fazer, foi em setembro. Na verdade, contextualizando, eu sempre fui missionária a minha vida inteira. Eu sempre trabalhei com projeto social. Na época da pandemia, eu estava ausente em tudo isso. Eu estava muito mal, porque eu estava ausente e essa era a minha vida. E conhecendo o digital, eu queria fazer, ou eu queria interligar as duas coisas. E em setembro, se, entre aspas, comemora o Setembro Amarelo, que, na verdade, a gente fala muito sobre a prevenção contra o suicídio e tudo mais. E ainda estava muito aceso em mim tudo que eu fazia anteriormente na missão. E a gente sempre fez intervenções nesses períodos. Então, eu juntei o que eu fazia de intervenção nesses períodos, juntei o que eu fazia na missão com o que eu fazia agora no digital. E procurei no Google um produto que pudesse representar o Setembro Amarelo. E um dos produtos que apareceu lá era o girassol. Eu coloquei no AliExpress girassol. Apareceu alguns produtos e dentre eles apareceu um colar de girassol. E eu coloquei esse colar de girassol na minha loja, na época ele custava muito baixo. Um valor muito baixo. E aí eu precifiquei, né, esse valor. Eu não tinha dinheiro para colocar no tráfego. E eu criei uma oferta. E eu criei uma oferta vinculando aquilo que eu fazia antes com a venda. Fui numa amiga minha que era médica em um hospital lá em Belo Horizonte. E eu perguntei pra ela o que dava pra gente fazer com isso, mas... E aí a gente teve a ideia de plantar girassóis no jardim do hospital. E aí a cada venda, a oferta que eu fiz e que foi o boom na minha operação foi no começo. A cada venda de um colar, você vai estar automaticamente doando uma base de semente de girassol para ser plantada no jardim do hospital tal. E eu fiz parceria com uma página no Instagram que se chamava O Mundo dos Girassóis. Ela anunciou para mim, ela me cobrou R$50 para anunciar. Eu tava na padaria quando ela anunciou. Ela postou no feed e nos stories. Foram praticamente 2 dias, porque teve um erro lá, ela postou de novo pra mim. E eu investi R$50. Era 80, ela fez promoção pelo propósito. Voltou 10 mil faturados. Tipo assim... Uau! Bizarro. No Brasil. No Brasil, há 4 anos e meio atrás. Que é uma coisa que funcionaria muito bem hoje em dia, né? Trabalhar com propósito também. Trabalhar com propósito. E as pessoas não compravam porque elas queriam um colar de girassol. Elas compravam por tudo. A gente tava na pandemia. Tava todo mundo morrendo. Tava todo mundo doente. Tava todo mundo muito sensível à dor do outro. Sim. E aconteceu. A oferta não foi uma oferta vaga. A gente literalmente foi lá e comprou toda a base, a gente doou, e aí eu fiz não uma nova oferta, mas eu fui lá dar o feedback pra dona da página. E aí ela postou na página dela novamente o jardim do hospital, falando da loja, ela marcou a loja. Então a gente teve mais uma vez um processo de pessoas comprando a nossa loja sem eu ter feito nenhum tipo de tráfego pra ela, sem eu ter pago publicidade. Exatamente. Então, ali foi o boom de vendas que eu tive, e dali eu consegui caixa para investir em tráfego. Lembra que eu falei que novembro começou a Black, dezembro, janeiro, eu já tinha... Janeiro eu bati 1 milhão. Eu só consegui fazer isso porque eu tive esse caixa
do colar de girassol para investir em tráfego. Então, ou seja, por mais que tenha passado todo o tempo, ainda funciona o upsell, cross-sell, 100%. o tráfego orgânico. 100%. Que muitas vezes as pessoas desacreditam, né? Tem gente que faz a baianinha até hoje, desde 2018, né? Que é a estratégia de tráfego. Eu faço. Faz? Eu faço, inclusive. Eu tenho estrutura hoje ativa ali no meu computador. Tenho hoje estrutura no meu gerenciador do Meta Ads, vendendo produto de ticket de 39 ou 89 euros e eu estou investindo no conjunto $1. E eu faço uma venda, pelo menos, em cada conjunto, investindo $1. Então, assim... não funciona. Beleza, não funciona pra você. Pra mim, funciona. Consigo mostrar meu gerenciador de anúncio ao vivo. Então, eu acho que são experiências. E, no final, testar, validar o que é estratégia pra vocês. Tá dando certo, mete marcha. E em comparação à sua primeira venda internacional, como é que foi a experiência? Foi mais fria do que no Brasil, porque eu já estava há muito tempo nesse mercado, porque eu já sabia que dava certo, mas foi uma mudança de ciclo. Acho que foi perceber uma mudança de ciclo. Quando eu fui no Brasil, foi, caraca, dá certo, tinha entusiasmo e tudo mais, apesar de ter prejuízo. A internacional foi, vendi, vamos validar e estamos mudando um ciclo. A partir de agora, validando, não faz mais sentido continuar trabalhando no Brasil e agora faz sentido ganhar em dólar, em euro, porque já validei e isso aqui funciona. Quais as principais diferenças hoje de uma operação dentro do Brasil e uma operação para fora do país? Quais são os principais pilares? O que tu analisa normalmente? Nicho que tu escolhe para começar a vender? No Brasil, você vai ganhar 5 vezes menos. Não, você vai ganhar 5 vezes mais. Mas, no geral, o mercado Brasil, eu tenho um pouco de tristeza, assim, pra falar. Então, não sei também se eu sou a pessoa certa. O mercado Brasil me entristece muito, porque tem todas as questões do nosso povo não ter um poder de compra alto. Então, investir talvez R$157, que eu acho que seria um ticket hoje baixo pro Brasil, porque se a gente vender um produto de 87, a gente não vai ter lucro nenhum. Então, hoje um ticket baixo pro Brasil é 157, 159. Porém, R$159 para uma pessoa que ganha um salário mínimo, talvez seja muito. Então, o nosso povo, ele não tem poder de compra, isso me entristece muito. Automaticamente a gente tem muitos impostos. No Brasil eu pagava 19% de imposto, lá fora eu pago 2% de imposto. Para o empresário isso é muito diferente mesmo. Se eu não tô pagando mais 19% é porque eu consigo ter uma margem de lucro muito maior agora, pagando menos. E, enfim, acho que são alguns pontos. O investimento, ele vai ser a mesma base. O mercado do Brasil, além do poder de compra ser baixo do povo, infelizmente o nosso mercado no Brasil também se queimou bastante, porque o público teve uma péssima experiência com golpe, com comprar e não receber, com não saber se é confiável, com a demora na entrega, com o produto parado. Então, eu acho que são pontos que pesam muito para uma operação no Brasil. Claro que eu tenho mentorados que ainda vendem no Brasil, infelizmente com uma margem de lucro apertada, mas vendem, funciona, tem marca há muito tempo. Eu tenho mentorados que artistas compram da loja deles no Brasil, mas vender para fora, principal ponto que eu colocaria de positivo, imposto reduzido. Segundo ponto que eu colocaria de positivo, poder de compra alto. Então, um produto de 150 euros ou 150 dólares não é alto pro pessoal, né? E é diferente. Eu acho que a gente não precisa desenhar que vender em
dólar, ou eu lucrar em dólar ou em euro e gastar em real, já que eu moro no Brasil, é mais lucrativo. Primeiro ponto. Então, hoje, eu moro no Brasil, eu gasto em real. Porém, eu vendo em dólar ou em euro. A moeda é mais forte. Convertendo, eu ganho. Então, já aí a gente não precisa desenhar que é mais lucrativo o mercado internacional. Ah, é mais burocrático. Eu, particularmente, acredito que não é. E principalmente por todas as questões de imposto e até modus operandi também, de, tipo, como processar, entrada. Eu acho bem melhor. O produto chega muito mais rápido. Sim, sim, com certeza. E hoje, quando a gente fala um pouco sobre margem de produto, o que seria uma margem lucrativa? Acima de 20%, excelente. Excelente. 20%, 25%, 30% se você tem uma boa oferta, trabalha de uma forma estratégica, você consegue chegar. Então, hoje, em uma operação saudável, eu consigo ter uma margem de 30% sem fazer mágica. No Brasil, a minha operação era de 7 dígitos faturados e de 5% de margem de lucro. Péssimo. Porque a gente precisa contar com possíveis chargeback, com possíveis, né, que são futuros, mas que a gente precisa contar, e pode quebrar a operação e acabar, literalmente, causando muito mais prejuízo e dor de cabeça. Então, margem de lucro, dentro de um cenário ideal, acima de 20%. E se você consegue chegar a 30%, eu tenho mentorados que têm operações que ultrapassam 30%. Tem um mentorado que ele mora nos Estados Unidos. Ele me mandou esses dias atrás um feedback da vida dele, agradecendo. Ele falou assim, cara, eu cheguei nos Estados Unidos como imigrante, trabalhando como entregador da Amazon. Hoje em dia eu tenho filha, moro aqui, tô comprando uma casa aqui, tô legalizado, e vende online, tranquilo, vende camisetas nos Estados Unidos, e a margem dele é bizarra. Eu falei pra ele que eu vou ter aula com ele, porque a margem dele é altíssima. Então, assim, margem boa, acima de 20%, e fora do Brasil você consegue chegar nisso sem fazer mágica. Sobre a sua mentoria, a gente sabe que você, às vezes, esporadicamente, abre turmas de mentorando, certo? Uhum. Se você hoje tivesse que relembrar alguma história, um aluno marcante, uma história, uma vivência, uma experiência, o que você relataria? Cara, eu tenho um carinho muito especial pelos meus mentorados. Eu chamo de meus meninos, né? Inclusive, a minha base, ela é muito... Não, acredito que o meio, o digital em si, empreender, acabou sendo mais... Não interessante a palavra, mas os homens acabaram ocupando mais esse espaço. Automaticamente, 98% dos meus mentorados são homens. Meninos. Jovens. Isso, jovens. Enfim, hoje em dia tem todo mundo. E eu sou apegada. Eu tenho um apego emocional à minha comunidade, assim. E tem alguns, não vou citar nome pra eles não ficarem enciumados, mas tem um rapaz que começou comigo do começo, assim, lá no início. E ele era do interior de Minas Gerais. E ele me mandou print dele conversando com a avó dele, falando que não tinha comida em casa, tinham cortado a luz deles, e tava assim na pior, e depois ele conseguiu um dinheiro, investiu primeiro no curso, depois investiu na mentoria, e aí com o produto que eu passei em aula, ele também testou, vendeu, mudou de vida, uma das pessoas que eu vou vender meu carro, inclusive. Já falei pra ele comprar lá. É mesmo? Mudou de vida, foi morar em Belo Horizonte depois. Eu tenho muitos alunos, mais uma vez, que têm um espaço, assim, muito, sabe, especial no meu coração, porque eles trazem esse feedback e permitem que eu tenha acesso a essas informações. Gente, eu tiro passaporte pros meus mentorados. Que eles não sabiam tirar passaporte, eu vou lá, tiro passaporte, marco para tirarem documento. Inclusive, você levou alguns mentorados para Dubai, não foi? Levei mentorados para Dubai, a gente fez o encontro com mentorados fora do Brasil,
A primeira no Caribe, a segunda em Dubai. Eu tenho mentorados que hoje em dia abriram uma empresa que está para ser vendida por alguns milhões por outra empresa muito conhecida no mercado, e esses mentorados, eles se conheceram no encontro de mentorados, então eles se conheceram fazendo dropshipping. Hoje em dia, eles são uma das maiores soluções de pagamento para agências locais, e com um equity bizarro. E são meninos de 22, 25 anos, que se conheceram em Búzios, no encontro com mentorados, e eu quem, inclusive, ajudei eles a tirar o passaporte, e depois levei para o Caribe também. Então, e outra, o encontro foi a primeira viagem de muitos. A gente não tá falando de playboy, ainda que fosse, tudo bem, são todos bem-vindos, mas a gente tá falando de pessoas que eram humildes e tinham uma vida de uma pessoa comum, e fez a primeira viagem dentro da mentoria porque mudou de vida ali dentro. Não por mim, não pela minha estratégia, longe disso, mas porque são fazedores, assim, tipo, não desistiram, fizeram, são pessoas obstinadas, estavam ali também o tempo todo perguntando como é que fazia, um ajudando o outro. E eu acho que esse é o principal ponto, sabe? Eu não consigo me colocar como um ponto de resolução pra a vida dos meus mentorados que mudaram. Não, seria com qualquer outra pessoa. Talvez, eu acho que o ponto principal é literalmente ter pego ali a estratégia e não ter desistido e ter feito acontecer. Assim como o caso deles qual foi o principal evento que você participou, ou uma pessoa que você tinha sonho em conhecer, que você realizou esse sonho, que também influenciou na sua carreira? Cara, não, eu acho que a pessoa que eu guardo num lugar especial também no meu coração é o Jota. Inclusive, abraço, Jotinha. Porque eu comecei com ele, né? O Jota foi um menino de 15 anos que eu vi o anúncio quando eu não tinha nada pra comer em casa. Eu falei, que eu tô fazendo da minha vida, cara? Inclusive é um parceiro da Will também. Exatamente. Foi pra China com a gente também, juntos. E aí eu vi aquele menino que não tinha um pelo na cara, de barba, falando que fazia. E eu falei que, tipo, eu não sei fazer nada. E eu tenho família e, poxa, tipo assim, se alguém desse R$10 pra gente ficaria muito feliz, porque dava pra comprar fígado pra comer o mês inteiro. Entendeu? Qual que era o meu cenário? E aí eu tô vendo um moleque de 15 anos falando que fatura. E eu depositei toda a minha esperança no curso do Jota. E eu comprei ali, eu pensei em pedir reembolso no começo, eu pedi reembolso no começo, ele perguntou se eu tinha certeza, ele conversou comigo, depois ele me deu algumas orientações, eu tenho print de absolutamente tudo, eu postei ali no Instagram, e o Jotinha falou comigo, a gente se tornou amigos hoje em dia dentro do mercado, uma das pessoas que eu mais admiro. Hoje em dia a gente consegue ter troca. Eu fui uma das pessoas que ajudou ele a ir pro global, porque a gente até brincava, né? Eu entrei no mercado por ele. Foi o único curso que eu comprei na minha vida, foi o curso do Jota. Uhum. E depois, pra ir pro global, eu tava ajudando ele, porque ele só tava no mercado brasileiro. Então, conheci ele. Ele foi a pessoa que me entregou a minha primeira plaquinha de 1 milhão, quando eu fiz o faturamento, né? Ali bati o faturamento. No encontro offline. No encontro offline, a gente foi pra uma churrascaria. O Jota, um dos pontos, tá? É uma pessoa que eu nunca vou esquecer na minha vida, porque assim, e aí o ponto de admiração eu faturei 1 milhão e as pessoas precisam entender a diferença de faturamento pra lucro. Eu faturei 1 milhão, eu não sabia o que eu tava fazendo quando eu faturei 1 milhão. O meu lucro, ele foi muito baixo, ainda assim. E eu tinha um carro, era um Logan, bem antigo, caindo nos pedaços. Literalmente caindo nos pedaços. O para-choque caía. O carro esquentava muito e a gente ficava parado no meio da rua. Precisava esperar ele esfriar. Depois que ele esfriava, o pessoal tinha que ajudar a empurrar. E aí... Já anda muito de bicicleta. Nossa, eu já andei muito de bicicleta. Gente, eu já vendi água na praia de Maceió pra conseguir dinheiro. Eu já vendi coquinha, eu já vendi bolo e suco no terminal de ônibus.
Tudo que tinha pra vender eu já vendi. Não vendi minha mãe porque é minha mãe. Mas o que tinha pra vender eu vendi. Eu falei esses dias atrás, eu tava lembrando, eu queria ir pra missão e a gente fazia o curso. Uhum. E eu não tinha dinheiro pra comprar salgados pra vender. E sabe o que eu vendia? O quê? Na rua? O quê? Rosa de papel. Sei, tipo de papel crepe. Mas aí, como não era papel crepe, eu fazia de guardanapo. Só que nem o guardanapo era meu. Eu pegava os guardanapos das lanchonetes e fazia as rosas, bonitinho, e vendia as rosas por, sei lá, 50 centavos, R$1, e ia vendendo. E tinha o storytelling, o porquê eu tava vendendo, que era pra eu fazer seminário, pra me tornar missionária. Então, as pessoas compravam o storytelling, né? Obviamente, não compravam uma flor de guardanapo, mas vendia. E o Jota, ele participou da minha vida. Eu fui buscar a placa de 1 milhão com o Logan caindo nos pedaços. E o Jota sentou na frente. E eu lembro perfeitamente que a gente foi num restaurante que eu nunca havia entrado na minha vida. E lá eu recebi a plaquinha de 1 milhão. E na volta, o Jota, ele foi de carona no nosso carro. E aí é para-sol? Aquele negócio que fica pra tampar o sol, não é? Pode Acho que ser. é para-sol. Caiu no colo dele. Porque passava pelo quebra-mola, uma peça do carro desprendia e caía. Então a gente tava... Eu estava com uma pessoa que tinha me ensinado a entrar no mercado, uma pessoa que eu admirava muito, que já era muito conhecida e respeitada no mercado. Eu acho que o Jota, hoje em dia a gente se tornou amigos, a gente se ajuda, a gente tava conversando com ele ontem no Troca WhatsApp. ideia. A gente é muito parceiro, um do negócio do outro. Qualquer coisa que eu abro como projeto, o Jota apoia. Qualquer coisa que ele abre, eu apoio. Se precisar discutir com alguém no Instagram por conta dele, eu vou discutir, porque é uma pessoa que eu tenho como referência. Uma menina... eu só não vou falar que é o meu irmão mais novo, porque eu não tenho idade pra ser irmão mais velho. Ele é muito gente boa. O Jota, muito gente o boa. E a gente Jota. sabe que tem operações saudáveis e existentes, né? A gente Existentes. do mercado white, né? Inclusive, eu acho muito válido o podcast da Will, porque o que mais tem dentro do nosso mercado são pessoas que mantém, mais uma vez, um personagem, mas a gente sabe que existe uma base muito forte na educação e não são ativos, literalmente, com operação, né, de e-commerce, de loja. E ter os fornecedores de produtos validando quem tem uma operação ativa, quem envia produto, quem é sólido no mercado, enfim, é um ponto que acredito que vai dividir ou divide o mercado mesmo em quem é ativo, quem tem uma operação funcionando e quem não, sabe? Agora eu quero falar de momentos de opiniões fortes, a tua honestidade. O que você discorda da maioria das pessoas ou dos gurus? Tudo. Tô brincando. O que eu discordo... eu discordo que tem como começar investindo pouco. Eu vejo muitas pessoas falando que você consegue começar investindo R$100, 200, 500, R$1.000. Eu, particularmente, acho isso... Pode acontecer? Pode, mas eu não colocaria isso como uma regra. Discordo. Então, começar no mercado investindo pouco hoje é um cenário inexistente. Discordo. Não concordo, acho mentiroso. Ter prazo. Você vai faturar X valor em X tempo. Eu acho que é impossível alguém garantir isso, visto que é você quem faz. Que é um mercado fácil, que X plataforma ou o segredo do faturamento tá em X lugar, ou tá no Meta Ads, ou tá no Google Ads, ou tá no TikTok Ads, ou tá na Shopify, ou tá na Wix, que agora é a moda. Enfim, todos esses pontos eu acho que eu não entro em concordância. Eu discordo severamente que as pessoas que estão no digital não precisam de estudo,
não precisam terminar o ensino fundamental, ou ensino médio, ou ter uma faculdade. Eu acho isso coisa de gente fútil. Eu acho isso, tipo assim, um papo de guru absurdo. Eu acho que é extremamente importante continuar buscando conhecimento diário, inclusive. Eu também acho. E mais que isso, assim, não tô falando que você precisa disso pra fazer dinheiro pra ser alguém na vida. Mas eu não vou ser a pessoa que eu vou colocar no meu Instagram zoando sobre alguém que tá indo fazer Enem. Ou sobre alguém que quer concluir a faculdade, ou sobre... Mas nunca nessa vida. E, infelizmente, a maioria das pessoas do nosso mercado taxam as pessoas que estão buscando conhecimento ou que fazem uma faculdade como idiotas. Sim. O esperto sou eu, que tô aqui com uma operação e eu faço dinheiro, mas eu não sei escrever promoção, que eu coloco com 2 S's. Então, assim... É importante até a educação básica para criação de criativos. E façam as duas coisas. Quando eu comecei no Drop, eu tava fazendo faculdade de serviço social, que não tem absolutamente nada a ver com a minha área hoje, mas que fazia parte daquilo que eu tinha como propósito lá atrás, quando eu comecei sendo missionária. Então, intercalem o que vocês vivem hoje com o que vocês querem viver a modo digital. Não desistam do que vocês estão fazendo hoje por um sonho do digital, a não ser que vocês já tenham isso como algo sólido e base. Eu já vi pessoas desistindo de faculdade de medicina que os pais pagaram por anos porque começaram no mercado. E desculpa, mas isso pra mim é uma base de responsabilidade absurda. Mas quem sou eu pra falar que é uma base de responsabilidade absurda se tem outros 100 players que fazem conteúdo falando você é um idiota se você vai fazer faculdade, entendeu? Então, discordo. Acho o contrário disso, na verdade. Eu tô vendo pra eu fazer um curso nos Estados Unidos. Não vou fazer propaganda de faculdade, mas tô vendo pra fazer lá. Uma das pessoas que eu admiro muito, que é a dona de uma plataforma de pagamento aqui no Brasil, uma das mais conhecidas, que atendem também o nosso mercado, e é uma mulher, tem buscado e tem postado sobre essa questão de buscar conhecimento também, fazendo curso nos Estados Unidos, faculdade, mais pós, em uma empresa bi, né? Você sabe de qual empresa estou falando, é uma empresa bi, e busca conhecimento. Quem sou eu pra não? Quem é um moleque de 16 anos pra, sabe? Então, não vai me acrescentar nada. Poxa, o convívio acrescenta muita coisa. Os ambientes acrescentam muita coisa, nem que for pra você ter certeza que você não quer aquilo pra tua vida. Acrescenta muita coisa. Então, eu acho que existem vários pontos, assim, que eu não concordo com... É por isso que eu também não sou muito enturmada. Não, também muito não é enturmada verdade. com a galera, não. Porque tem muitos pontos que eu não concordo com a maioria. E sobre tendências de mercado e que a maior parte das pessoas hoje recomenda seguir, mas você discorda completamente? As maiores tendências de mercado é que, assim, como eu falei que eu não sou muito enturmada, eu nem sei o que a galera tá recomendando. Eu vi que o que tá em alta agora é o Wix. Eu não sei falar se é real. Posso pesquisar sobre isso para ter uma opinião bem definida. Mas se colocam o Wix vezes Shopify, a Shopify é melhor até então, até onde eu sei. Inclusive integra com a Will de forma automática. Exato. A Shopify Pay. E outras plataformas também, né? Exato. A Shopify, ela é a campeã número 1. Não tem como. E não é uma propaganda da Shopify. Não sou parceira da Shopify, mas utilizo a Shopify e todo mundo sabe que, Sim. né? Outras coisas do mercado que você vai conseguir, talvez, ter uma empresa sólida lá fora sem LLC. Eu não concordo muito bem, não. Porque, poxa, você vai estar praticamente deixando de usufruir de um dos benefícios, que é não precisar trazer dinheiro pro Brasil, entendeu? Porque você vai estar vendendo lá fora. É como, imagina só, eu quero comprar uma água aqui embaixo. Porém, a pessoa que tá vendendo a água ali, ela só aceita cartão, ela não aceita Pix. Qual que é a nossa moeda local? Pix, certo? E com o LLC, a gente tem essa amplitude para conseguir trabalhar com moeda local. E além disso,
não ter esse problema de trazer dinheiro para o Brasil. Então, acho que é um dos pontos. E aí, a gente volta pro imposto. Para mim, é a principal questão, imposto. E sobre o futuro do e-commerce global, o que mudou nos últimos anos que você vê? A gente vê hoje muito uso de IA, de outras ferramentas, né? Que ajudam as operações normalmente. Mas elas ajudam ou atrapalham? Não, elas ajudam e ajudam muito. Que tipo de trabalho você normalmente usa IA? Sendo muito sincero, hoje em dia eu tô usando IA para quase tudo. Eu fiz um ecossistema interno ali, eu montei praticamente um back-end da minha operação com IA. E, cara, eu faço praticamente, literalmente tudo. Eles sobem anúncio para mim, fazem criativo, variações de vídeo, fazem narração em qualquer lugar. Eu não sei falar alemão, mas eu vendo na Alemanha. E você, como dona de agência de marketing, você acredita que as agências de marketing podem morrer com isso? Acho. Acho, sendo bem sincera, acho. Inclusive, a gente já começou a adaptar os nossos produtos, porque eu, particularmente, e não matando um produto que eu tenho, tá? Não matando uma empresa que eu tenho. Mais uma vez, eu tenho uma agência de marketing. Não matando ela, mas eu acho que daqui a algum tempo, gestores não existirão mais, a não ser que eles se reinventem. Que a agência de marketing, se continuar só vendendo tráfego, não vai existir mais, a não ser que se reinvente ou trabalhe com um público muito desqualificado, que nem sabe o que é marketing. Sim. Porque a IA tem suprido muito bem. Eu cheguei em São Paulo agora e eu tive um problema com a minha loja. E eu precisei subir uma outra loja muito rápido. Uhum. Eu fiz isso em menos de 2 horas. Com cloud, com outras ferramentas de IA. Então, hoje, basicamente, para o futuro, vamos falar de 2027 para frente. Quais são os pilares, então, para a construção de uma loja? Para construção? Para construção, e perpétuo de loja. Definir um nicho, definir um local. Sendo país de vendas. Ou um país da Europa ou Estados Unidos. Nicho, país. Eu acho que o principal ponto é o que você consegue literalmente terceirizar com inteligência artificial. Não tô falando pra abandonar a tua operação na mão de IA, mas ter esse ponto de expertise, ou terceirizar isso, né? Como eu falei, a gente tá mudando hoje o produto da agência. Então, ao invés de a gente vender só tráfego, a gente tá vendendo o sistema de IA, o mesmo que eu uso. Justamente pra trazer, e tem pessoas comprando, e a gente só mudou o produto porque quando eu postei o ecossistema que eu tenho hoje, as pessoas começaram a colocar, pagaria muito por isso. Júlia, hoje em dia, a minha rotina é muito diferente com inteligência artificial do que tendo muitos colaboradores de verdade. Com certeza, facilita muito. Gente, eu vou... Em vários aspectos. E é um ponto, tá? Eu coloquei esses dias atrás, falei esses dias atrás. Eu tenho percebido que o luxo hoje não é você ter uma bolsa da Louis Vuitton e um carro esportivo ou algo do tipo luxuoso, é você ter tempo durante o dia e qualidade de vida. É esse o ponto. Então, depois que eu automatizei, e não tô vendendo isso como mágica ou como um ponto que foi a solução da minha vida, mas eu consigo viver outras coisas durante o dia. Consigo sair, ir pra academia, ir pro pilates, jogar tênis, conviver com a minha família, que é talvez a modo qualidade de vida mais valioso do que eu construir de patrimônio. Porque eu construí o patrimônio que eu tenho hoje, só que eu desmaiava dentro da minha casa. Sim. Eu tenho uma casa grande, mas eu não conseguia andar nela. Eu desmaiava descendo escada. Eu ficava do meu quarto pro escritório, porque descer, às vezes, não daria, visto que a minha saúde estava uma zorra. Porque dentro do digital, a gente vive de energético e Venvance. Então, assim... Não só do digital, né? Talvez... Acho que já afetou todas as profissões. Então,
tudo bem, existe um patrimônio, eu consigo comprar o que eu quiser, mas dentro disso eu vivo de energético, Venvance e fast food, do escritório pro quarto, não tenho ânimo pra viver, porque beleza, eu posso fazer o que eu quiser, mas não tenho ânimo pra fazer o que eu quero. Então eu eu já não fui pro aeroporto pra fazer viagens que era o meu sonho, porque eu tava sem ânimo. E eu não tô falando isso como modo ostentação, não, eu tô falando isso como modo, eu tava doente. Literalmente, tipo assim, doente, sabe? Sim. E aí, quando eu me percebi desmaiando dentro de casa, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida. Tipo assim, eu tô morrendo. Eu tenho que construir patrimônio, conseguir mudar minha vida, conseguir ser parte de menos de 1% da população do Brasil, mas eu tô morrendo. E eu não conseguia tomar banho sozinha. Você tá entendendo qual que era a minha situação? Sim. E trabalhando. E eu marquei uma aula experimental de tênis, eu nunca tinha pisado na quadra. A quadra é dentro do meu condomínio, é na frente da minha casa. Eu nunca tinha pisado, eu moro lá há quase 3 anos. E aí eu fui, tem menos de 3 meses, em 15 minutos de aquecimento, eu desmaiei e comecei depois a vomitar dentro da quadra. Tipo assim, bizarro. Uma pessoa jovem, podendo ter tudo pra qualidade de vida, mas assim, numa rotina estressante, com colaborador, operação fora, muitas operações, problemas que a gente tem o tempo todo. Sim. E, enfim, vivendo à base de fast food, Venvance, energético e chocolate. A minha mesa era 4, 5 latinhas de Red Bull, o meu potinho de Venvance e uma caixa de bombom. Então, eu tava morrendo, eu vi que eu tava morrendo, a minha primeira coisa que eu fiz como resolução de problema foi aumentar o meu seguro de vida. Não creio. Juro, eu falei, pô, tô morrendo, beleza, vou aumentar meu seguro de vida, que se eu faltar, pelo menos, tipo assim, galera... Se eu faltar. E aí eu vi que, poxa, eu tenho tudo hoje pra aproveitar e eu preciso reestruturar, então, a minha operação, porque ela virou a minha grande vilã, então foi o que me salvou da vida que eu tinha antes, mas é o que tá me matando hoje. E aí, reestruturando, o que me trouxe liberdade pra viver o que eu vivo hoje, além de ter senso, né, de eu estava morrendo, eu preciso mudar e reestruturar tudo isso, foi literalmente a utilização da inteligência artificial. E além dessa tendência de inteligência artificial e de delegação de trabalho, né? Quais as tendências que muitas pessoas ainda não perceberam, mas que você já está notando que está mudando para 2027? Mercados. Eu acho que a gente está bem focado no mercado europeu e no mercado americano. Só que eu tenho visto uma base migrando para alguns mercados que não são tão explorados. E eu comecei a testar e é bizarro também. Exemplo, as minhas lojas são, em sua maioria, Europa e Estados Unidos. E aí eu comecei a ver oportunidade no Japão. Sim. E comecei a vender no Japão. E o Japão também tem um poder de compra muito bom. E a gente não era o mercado que a gente estava olhando. Então, assim, vender online e ter toda essa base de estratégia te possibilita tudo. Porque você consegue ver novos lugares, né? Então, vendendo no Japão, daqui a pouco você consegue expandir para outro lugar. Eu já vi as pessoas que foram para a China com a gente, vendem na China produtos da China. Quem explica isso? É bizarro. Quem explica que chineses compram em loja que vendem sem estoque, os produtos saem de lá mesmo? Não sei. Mas tem chinês comprando. Então, assim, é um mercado que possibilita tudo e eu acredito que pra frente a gente vai conseguir ter essa expansão maior de novos lugares. Porque o que eu falei sobre sofisticação, sobre entregar mais, sobre brand, sobre marca, é uma coisa... Talvez as pessoas estejam acordando pra isso agora. Profissionalizar apenas agora. Exato. Eu acredito que quem hoje, por exemplo, tem uma marca sólida e entende de mercado, consegue compreender facilmente que ela consegue brigar com uma grande empresa de varejo.
Exatamente. Porque você está usando o mesmo fornecedor, o chinês, o mesmo produto normalmente, tá entendendo o tipo de consumação, né, do cliente, o lifestyle, etc., tá conseguindo atender ao mesmo público e aos mesmos países. Então, hoje, se você quiser brigar com uma grande varejista, você pode. Consegue facilmente. Hoje a gente personaliza um produto com a sua marca própria, bota etiqueta, logo, tudo. E bate igual, mesmo preço, inclusive. E se precisar ter um mini estoque naquele lugar, a gente consegue. A gente consegue também atender. Não só na China, né? Então a gente conta com armazéns na China, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Para quem precisa de envio muito mais rápido, logística ágil, full, né? E full, basicamente. Então você consegue brigar de tal e tal com marketplace, né? Inclusive também operar em marketplace, além do seu e-commerce. Então, finalizando aqui, vamos falar um pouco sobre quais são os seus próximos planos e o que você pode contar, compartilhar com a gente, que já contou que está pensando em morar para a China, estudar nos Estados Unidos. Qual o conselho que você daria também para aquelas pessoas que estão começando hoje, inclusive para mulheres, especialmente para mulheres, porque a gente vê poucas pessoas hoje do mercado digital e dropshipping feminino, né? Então, referência é a Julie, uma delas. E onde que as pessoas podem te acompanhar? Quais são os meus próximos planos? Meio difícil, porque nem eu sei. Tem muitas coisas que eu quero fazer, mas existe toda a minha estrutura, né? Eu penso em morar na China mais uma vez, eu nunca me senti tão segura em um lugar. Verdade. Estados Unidos. Eu acho a China mais seguro do que os Estados Unidos. Ponto. Acho. Relacionado a sair, a cuidado, a criação de filhos. Acho que é uma grande oportunidade, não só para criança, mas para adulto também. Eu já morei, por exemplo, em vários países e tive a oportunidade de trabalhar com várias pessoas de várias etnias. E não há nada igual à China, de verdade. Não é porque bizarro. eu trabalho para um chinês, ou enfim, a Will é localizada com sede na China, mas a China me faz ter esperanças de acreditar que a gente consegue confiar nas pessoas, ter qualidade de vida, ter segurança. Exatamente. E tantas outras coisas que são que são básicas, mas que a gente esquece ou normaliza, banaliza, né? Gente, vamos lá, a gente tá em São Paulo, o podcast tá em São Paulo. Eu tô andando só de carro blindado aqui. Não consigo, não tenho segurança pra andar sem. Confortável. Exatamente. Então, saber que você tá num lugar que ninguém vai quebrar teu vidro e te assaltar, ou que você pode andar de madrugada, que foi o que aconteceu na China, nós, mulheres, podendo andar de madrugada e nada acontecer, é uma surpresa pra mim. Me traz um ponto de segurança. Andar lá em Shanghai, no meio de tanta tecnologia, no meio de tanta IA, a gente ir naqueles lugares que a gente não sabia o que era real e o que era efeito especial, se era chuva ou se era efeito especial. É bizarro o que os caras fazem. Estar vivendo ou então acompanhando próximo do seu parceiro as oportunidades de mercado de uma forma antecipada para conseguir prever demandas de países subdesenvolvidos é uma oportunidade incrível, porque hoje é o que acontece, né? Sim. Muitas tendências vêm de fora, inclusive da Ásia, principalmente. A gente fala que os Estados Unidos é o berço, né? Mas querendo ou não, quem é que tá produzindo? Por trás, né? Quem é que tá produzindo por trás? Então, sem dúvida nenhuma, a China hoje é um dos maiores polos. Pensa em morar lá. Tem outros negócios saindo. E assim, como base, eu acho que a gente tá sempre em movimento. Então, e eu sou meio aventureira. O que aparece, eu tô fazendo. Tanto que eu acho que é muito importante a gente aproveitar as oportunidades que aparecem. E abraçar, ser aberto àquilo. Agora, na viagem da China que a gente realizou, nós sentamos com mais de 20 pessoas numa mesa e discutimos sobre operação e falamos sobre operação. Cada um abriu a sua operação sem medo. Porque hoje quem tem estrutura sólida não precisa ter medo de concorrente, né? Porque cada um... Ninguém vai copiar uma estrutura sólida. Então, hoje é uma oportunidade. Quando a gente encontra oportunidades desse tipo, eu acho que é muito importante
a gente segui-las, né? Estar de coração aberto, ter essa troca. E que mais que hoje você tem de recomendação para quem quer iniciar no mercado, para quem se sente estagnado e que você recomendaria hoje para conseguir escalar? Ó, pra quem quer começar, vamos lá. Pra quem quer começar, escolha uma comunidade. Não consigo. Beleza, consome conteúdo pelo YouTube e depois escolha uma comunidade. E quando eu tô falando de comunidade, eu não tô falando, tipo, só uma pessoa que você vai lá e vai comprar um curso dela. Mas que a comunidade faz sentido com o que você acredita. Que faz sentido com, sei lá, teus princípios, com... Enfim, tudo. Então, escolha uma comunidade. Tenha um bom mentor. E, mais uma vez, não só colocando que o teu mentor vai caminhar com você, mas pela base, pela comunidade. Porque lá dentro você vai fazer amizades que, né, pode ser o 80-20 da sua operação ou te trazer novos negócios, né? Então, quer começar? Eu, particularmente, não recomendo ninguém começar sozinho, porque eu não comecei sozinha e eu acho que eu teria ficado perdida se eu começasse sozinha, porque você não sabe o que procurar, o que pesquisar. Tem tudo no YouTube? Às vezes tem, mas como é que você vai encontrar se você não sabe o que procurar? Entendeu? Não tem um norte, uma direção. Exatamente. Então, eu, particularmente, procuraria uma boa comunidade, um bom mentor. E iria com o pé no chão, sabendo que é um mercado extremamente promissor para quem sabe fazer, para quem não desiste, para quem é fazedor. Eu mudei a minha vida nesse mercado, né? Eu saí de uma pessoa que... Eu saí de uma condição de quem recebia auxílio emergencial e sacolão do governo e ficava esperando pelo e-mail o SMS da prefeitura que podia ir buscar o sacolão, para alguém que dentro de uma plataforma da Will já depositou mais de 20 milhões. Vocês têm noção disso? Porque eu tenho a noção só quando eu escuto alguém de vocês, inclusive, falando isso como referência. Então, é um mercado promissor, é um mercado verdadeiro, e eu acho que não é um mercado para todo mundo, é um mercado literalmente para quem vai entrar querendo fazer acontecer e não vai desistir ali nos primeiros problemas, visto que tem muitos para serem resolvidos todos os dias. Para quem tá estagnado, cara, procura onde tá o erro. Você já sabe, já começou, sabe que funciona. Eu, inclusive, nunca tive curso para iniciante, porque eu não gosto de ser a pessoa que vai te convencer que isso é verdade. Eu não quero, não quero fazer esse papel por mim. Tu acredita ou tu não acredita? Eu não sou a pessoa que vai convencer ninguém. Mas pegar quem tá estagnado, quem sabe que funciona, é diferente, porque às vezes a pessoa já teve uma experiência, ela já vendeu, e ela só tá travada em alguma coisa. E mais uma vez, ter um bom network, participe de eventos. Eu tenho um mentorado, rapidinho, contando essa experiência, que ele já tinha faturado bastante no Brasil, e ele quebrou. Ele não tava mais conseguindo vender. Maurício, o nome dele. Esse meu mentorado não estava mais conseguindo vender depois de ter faturado bastante. E aí eu chamei ele pra ir pro encontro. Ele falou bem assim: Julie, eu quebrei, eu não consigo pagar pelo encontro. Então o cara que tinha faturado 7 dígitos não conseguia pagar 5 mil pra ir no encontro. E aí esses 5 mil cobre todos os dias do encontro, né? Que são 4 dias com absolutamente tudo pago, estadia, alimentação, enfim. E aí eu falei bem assim: cara, não precisa pagar, paga depois, vamos. Eu acho que vai ser um 80-20 na tua operação, vamos. Ele foi. A gente tem esse mesmo processo de network, conteúdo. Eu passo conteúdo no off, privado, só pra quem tá lá no encontro. Fora a troca de todo mundo, né, falando. Isso foi em julho. Em junho, desculpa, isso foi em junho. Ele foi pro encontro em Angra dos Reis, na verdade, quebrado. Alguns dias depois,
Ele pagou pelo encontro porque ele já tinha tido um insight lá no encontro, e aí ele começou uma nova operação e tava dando certo. Em junho, julho, em agosto, ele me perguntou se tinha vaga ainda para ir pro encontro de mentorados em Dubai, porque ele já estava faturando bem e já tinha virado a operação e queria ir pro segundo encontro. Para uma pessoa que em junho estava quebrado e não tinha 5 mil para, em agosto, ter dinheiro para pagar uma viagem para Dubai, porque mudou a operação em um encontro. 30 pessoas que fazem esse negócio há muitos anos, poxa, alguma coisa vai sair de lá. Então, esteja em movimentos, se desafie a participar mesmo, sabe, não querendo. Eu sou a pessoa que promove o encontro, eu também não quero. Na semana de ir, eu tô, tipo assim, é pavoroso. Mas eu sei que isso vai promover para todo mundo, tanto para os mentorados quanto para mim. Então, todo mundo aprende, cresce a operação de todo mundo. E você tem data ou alguma ideia de quando vai abrir a próxima turma? Porque eu acredito que seja uma curiosidade de várias pessoas. Faz 1 ano que eu não abro turma de mentoria. A última turma de mentoria que eu abri, eu tava na China. Então, tem muito tempo. Nesse meio tempo, eu literalmente foquei 100% em operação, empresas. Acredito que a próxima turma vai vir agora. Próximos meses eu não tenho data. Eu falei que eu ia abrir no Instagram só pra pessoa parar de perguntar, mas eu não tenho data fixa ainda, mas vai ser nos próximos meses. E a minha ainda turma, no ano de 2026. sim, provavelmente agora, junho, julho. A minha turma, ela sempre foi uma turma reduzida para eu conseguir atender, né, a todos. E a minha turma desse ano vai ser 100% reestruturada, porque ainda existia coisas similares nas turmas que passaram. Uhum. Hoje em dia, eu diria que é 100% reestruturado. Metodologia, o que a gente faz, modus operandi, tudo, visto que, mais uma vez, né, mudei toda a operação. Hoje em dia, trabalho com uma estrutura muito grande de IA, com múltiplas lojas, escalas de forma diferente. Então, eu acredito que tudo vai ser 100% reestruturado. Não tenho data ainda, mas abriria uma nova comunidade. Não sei se é a última, não sei se continuaria. Mais uma vez, tem 1 ano que eu não abro. Não sou da mesma forma que eu não sou a pessoa que vai ficar convencendo o iniciante que esse é um mercado que funciona, não sou a pessoa que vai ficar jogando escassez para absolutamente ninguém. Eu falei lá atrás que eu não ia mais abrir turma por enquanto, tem 1 ano que eu não abro. Então, assim, mais uma vez, é um mercado promissor, funciona. Se eu não abrir turma, procure um bom mentor que vai te auxiliar, que você vai se identificar. E só não deixa de fazer, só não deixa de estudar, só não deixa de colocar em prática. Principalmente se a sua condição hoje é uma bosta e você precisa fazer alguma coisa para melhorar, sabe? Porque eu vejo que na maioria das vezes a galera tem fé nas pessoas de, vou mudar de vida, me fulano de tal, e não fazem nada para isso. Então, independente se minha turma ou de alguém pretendo abrir, eu gosto disso, me traz propósito de vida, mas fazem acontecer, literalmente. O mundo é de quem tá fazendo. Uma coisa que os mentores precisam ter em mente é que a estrutura deles vai começar pela motivação deles, né? Não só depositar tudo aquilo no seu mentor, né? No professor. 100%, gente. Tipo assim, e outra coisa, o seu mentor hoje, provavelmente ele tá bem. Se ele é seu mentor, provavelmente ele tá bem. Ele sabe? E ele não vai abraçar a tua dor, escassez. Ele vai passar o que precisar passar pra você, a moda educacional e tudo. Só que só quem sabe onde o calo aperta ou o sapato aperta. Só quem sabe onde o sapato aperta é você. Eu falava pro Jota, olha, se eu testar mais um produto, eu não vou ter o que comer em casa. Eu não sei se ele sabia a gravidade disso. Mas o que ele podia fazer por mim não desiste, testa mais um produto. Fiz. E em 40 dias, enfim, dessa fala pro resultado, já tinha uma base de lucro. Então, faz acontecer, independente de qualquer coisa, porque, mais uma vez, só você sabe da sua situação e só você pode correr atrás de uma mudança, né, dela. E dentro disso,
procure bons mentores. Por que recomendar a Will como parceiro e fornecedor? Por que recomendar o Will? Eu uso a Will desde o começo. Então, é hoje uma das mais estáveis do mercado, né? Das mais consolidadas. Conheci toda a base lá na China. Continuo, inclusive, processando com o Will. Acho muito prático toda a base ali de cotação de produto, seguro. E recomendo porque uso. Recomendo porque, né, além de ser real e ser algo que eu consumo, é algo que eu uso no dia a dia. E, sem dúvida nenhuma, seria uma das minhas recomendações, sim. E onde as pessoas podem encontrar nas redes sociais? Instagram, Julia E-commerce. Eu compartilho algumas coisas por lá. Sempre que eu posso, eu dou dicas também ali nos stories e tudo mais. Não tenho canal de YouTube. Tá lá na minha bio, né? Desculpa, não sou influencer, porque eu sou péssima pra produzir conteúdo. Apareço, acho que tem uns 5 dias que eu não posto stories. Não posto nada. Mas sempre que eu lembro, eu me forço a aparecer por lá, até porque eu sei que existe essa base também de comunidade que segue, admira ou quer aprender. E a gente sempre tem um pouco pra compartilhar. Então, Instagram é onde eu compartilho mais, assim. Então segue, é isso, finalizando por aqui. A gente agradece muito a todos que ouviram e assistiram nosso podcast hoje. Esperamos pelo próximo encontro, para que nós possamos encontrar os nossos clientes, os mentorandos e todos aqueles que têm vontade de nos conhecer e entrar para esse universo, para que a gente consiga encontrar vocês no nosso próximo evento offline e também nas mídias. Até lá, um abraço!